Capítulo 2. Possibilidade de desemprego. Capítulo 2. Possibilidade de desemprego. Quando acordei dessa vez, realmente havia um teto desconhecido. Eu olhei ao meu redor antes de encarar a lâmpada no teto. É por causa dessa lâmpada que o quarto é tão iluminado? Mas essa lâmpada, a fonte de luz não é fogo. Uma bola de luz está flutuando dentro dela. Ishinosuke 1. E na direção oposta da lâmpada, há uma placa enorme. Palavras grandes estão escritas na placa. A placa estava escrita em 3 línguas diferentes: japonês, inglês e uma outra que eu não faço ideia. Em japonês estava escrito para eu ler o livro vermelho, mas em inglês estava escrito para ler o livro azul. Qual deve ser o correto? Enquanto eu pensava nisso, eu vi 3 volumes de livros na mesa. Como sobreviver no outro mundo está escrito na capa do livro vermelho. O modo de vida em um mundo diferente está escrito na capa do livro azul. Palavras que eu realmente não entendia estavam escritas na capa do livro amarelo. Oh, então está tudo bem apenas ler o livro com a língua que você entende escrita na capa. Eu fui capaz ao menos de ler as palavras, leia o livro azul, então eu tentei ler o livro azul, mas o inglês utilizado parecia uma mensagem criptografada para mim, então eu imediatamente o coloquei de volta na mesa. Foi idiotice pegar esse livro mesmo sem ter ninguém por perto. Agora que eu penso nisso, minhas notas em inglês foram péssimas. Se fosse Miri, ela traduziria facilmente esse nível de inglês. Aquela garota já estava até lendo literatura francesa em casa. Dessa vez, eu peguei o livro vermelho e folheei as páginas. Eu sou um indivíduo japonês. E atualmente estou vivendo neste mundo. Essa foi a primeira frase escrita. Este mundo é chamado de outro mundo. Eu deixei esse livro para você, meu kawaii sobrescrito Uma, que irá viver neste mundo também. Felizmente, você lerá até o fim antes de se aventurar por aí. Note que o mesmo conteúdo está escrito no livro em inglês com a capa azul e com as palavras desse mundo no livro amarelo? Então há outros japoneses neste mundo além de mim? Bom, me disseram que é uma chance em 1 bilhão, então sempre houve essa possibilidade. De acordo com o livro, a chegada de indivíduos de outro mundo é de 1 a cada poucos anos. Há 3 lugares diferentes onde os indivíduos de outro mundo podem acordar e os mesmos 3 livros estão nessas localizações. Por favor, tente dizer abrir status. Eu disse abrir status como escrito no livro. Nome: Ishinojo. Raça: humano. Emprego: desempregado LV1. HP: 10, 10. MP: 8, 8. Ataque físico: 9. Defesa física: 7. Ataque mágico: 4. Defesa mágica: 3. Velocidade: 4. Sorte: 10. Equipamento: terno de recrutamento, sapatos de couro. Habilidades: nenhuma. Títulos adquiridos: nenhum. Empregos disponíveis: plebeu LV1. Bênçãos: aquisição de 20 vezes mais pontos de experiência. 20 pontos de experiência necessários. Oh, alguma coisa apareceu. De acordo com as explicações, meu nome deveria continuar o mesmo. Não, isso está diferente. Meu nome é lido como Ishinosuke, não Ishinojo. Mesmo assim, esse é um erro comum cometido pela minha professora quando eu era um estudante. Mas esse é um erro grosseiro demais para uma deusa. A propósito, sobre as raças, se você veio da Terra com certeza será humano, mas deve haver raças como elfos, anões, vampiros e sereias neste mundo além dos humanos. Eu vou verificar essa história de desempregado depois. Então, mesmo depois de vir para este mundo, eu continuo um desempregado. Parece que essa é a situação para todos no início. Mas mesmo assim machuca. A descrição do status é parecida com o jogo. HP: força da vida. Morre quando chega a 0. Se recupera gradualmente. MP: força da mente. Consumida quando magia é utilizada. Se recupera gradualmente. Ataque físico: força física. Aumenta o dano causado nos oponentes quando atingidos por socos ou com uma espada. Também aumenta a força muscular, possibilitando levantar objetos pesados. Defesa física: diminui a quantidade de HP perdido quando recebe ataques físicos. Também aumenta o vigor. Ataque mágico: aumenta o poder das magias. Defesa mágica: diminui o dano recebido quando recebe ataques mágicos. Também aumenta o poder de magias de cura. Velocidade: aumenta os reflexos, a visão e a movimentação.
Também torna mais fácil desviar de ataque e aumenta a precisão. Sorte. Não aumenta com o level. Possui vários efeitos. Os efeitos podem ser melhor percebidos depois de entrar em um labirinto. Detalhes podem ser encontrados na seção de labirinto. Aparentemente, o HP médio de uma pessoa de 20 anos nesse mundo é de aproximadamente 50 pontos. Então eu sou mesmo bem fraco. Aumentando o level de um emprego, você pode aprender várias habilidades. Trocar de emprego irá diminuir o status que você conseguiu aumentando seu level, mas as habilidades aprendidas continuam disponíveis. Por exemplo, depois de atingir o level 5 como mago, aumenta o ataque mágico em 5 pontos e você aprende magia de fogo. Esses 5 pontos no ataque mágico não serão mais contabilizados se você trocar de emprego para guerreiro, mas parece que você continuará podendo usar magia de fogo. Para aumentar o level dos empregos, além de derrotar monstros, você também acumula pontos de experiência fazendo tarefas específicas. Uma tarefa específica, por exemplo, para plebeu, é pagar taxas. Magos podem usar magias, caçadores caçando e desmantelando monstros, ou espadachins praticando golpes. Parece horrível que os plebeus ganhem experiência pagando taxas. Parece haver várias injustiças por aqui. Além disso, plebeu não seria mais como uma identidade do que um emprego? Se ser um plebeu é uma identidade, então o atual eu sou menos que um plebeu? E também é possível que um escravo tenha seu emprego escolhido como plebeu? Isso também significa que os aristocratas têm o level 80 como plebeu? Títulos são obtidos realizando ações específicas e nos dão vários benefícios. Bênçãos são poderes misteriosos concedidos pelas deusas apenas para nós que viemos de outro mundo. Espera aí. Aquisição de 20 vezes mais pontos de experiência e 20 pontos de experiência necessários. Espere, por acaso isso não é incrível? Crescimento que é 400 vezes maior que o de uma pessoa normal? Neste caso, atingir o level 99 como desempregado será moleza. Ou então era o que eu pensava, mas... Como uma explicação para o emprego de desempregado neste mundo, depois de nascer, uma pessoa pode trocar seu emprego. A razão para isso é que mesmo aumentando seu emprego de desempregado para o level 5, você não vai aprender nenhuma única habilidade. Eu recomendo que você troque imediatamente de emprego. Então siga diretamente para a cidade ao norte para virar um plebeu ou qualquer outro emprego disponível. Então é inútil aumentar o level como um desempregado. Eu acho que vou aumentar de level só depois de trocar de emprego. No entanto, eu recomendo que você não saia durante a noite. No período da noite, é a hora em que lobos aparecem. Os monstros coelhos também aparecem, mas até um desempregado desarmado pode derrotá-los. A carne de coelho pode ser vendida ou estocada como comida, então eu recomendo que você derrote alguns coelhos enquanto está indo para a cidade. Você deverá ser capaz de mudar seu emprego de graça se você mencionar que foi recomendado por mim, Daijiro. Você vai perceber que mesmo não conseguindo ler as palavras desse mundo, nós somos capazes de entender o que os outros falam. Havia várias cópias de papéis com um mapa anexado junto. Parece que está tudo bem se eu pegar um deles. Há até um dicionário em japonês para quem quiser aprender a língua desse mundo. Com certeza foi escrito por Daijiro-san. Parece que a taxa de alfabetização desse mundo não é alta, mas não há problema em gastar um tempo para estudar isso. Então eu peguei o dicionário. Mesmo que haja pessoas de outro mundo vivendo aqui, isso foi escrito para que os japoneses vivendo nesse mundo possam esconder suas identidades. Há muitas outras coisas escritas neste livro. As pessoas neste mundo acreditam nos 6 pilares das deusas. Também escrito no livro estão avisos sobre o grande número de sequestros. Avisos sobre os colares de escravos que os mercadores de escravos o forçam a usar para torná-lo um escravo. Descrições sobre os empregos e descrições sobre as magias. Eu fiquei realmente agradecido por esse belíssimo guia para iniciantes. E é claro, o tópico que me deixou mais encantado. Há um item mágico chamado Bolsa de Itens, e eu fiquei muito surpreso porque eu poderia levar uma comigo. E ela já está com alguns itens convenientes armazenados. Os itens armazenados na bolsa são colocados em um espaço diferente. O tempo é congelado nesse espaço, então a comida armazenada não estraga. Havia 3 bolsas de itens, mas eu segui as instruções escritas no livro e peguei apenas uma. Depois de verificar o conteúdo, eu encontrei um frasco contendo remédio, 100 moedas de cobre, 100 moedas de prata e 1 moeda de ouro.
De acordo com o livro, uma moeda de cobre equivale a $1 ou em torno de 100 ienes. Por fim, eu moro na cidade mágica Malegore. Eu não tenho ideia se eu ainda estarei vivo quando você estiver lendo isto, mas se você passar pela minha cidade, por favor, venha me visitar. Eu o receberei com prazer. A propósito, esta carta foi escrita no ano 379 do calendário do Outro Mundo. O livro acaba aqui. Está escrito no livro para não retirar desta sala. Também está escrito que a lâmpada é uma ferramenta mágica que é bem baratinha, então ele espera que ninguém roube esta daqui. Japoneses que chegarem no futuro com certeza precisarão desse livro. Ishinojo, obrigado, Daijiro-san. Eu deixei meus agradecimentos a meu senpai sobrescrito 2 do Outro Mundo antes de deixar a sala pela porta dos fundos. Havia alguns degraus na outra sala. Depois de subi-los, eu percebi que estava dentro de uma árvore enorme. Saindo dessa árvore, eu vi rastros de animais. Mesmo estando em uma floresta, não era uma floresta densa e exuberante. Assim, os raios de sol atingiam o solo e eu podia enxergar perfeitamente. Além disso, qualquer coisa fora da árvore não conseguia entrar. Por isso não havia motivos para se preocupar com bandidos encontrando esse lugar. De acordo com o mapa, esta direção é o norte. O sol nasce no leste, o que significa que ainda é de manhã. Seria complicado se o sol nascesse no oeste, mas seria problemático se eu começasse a questionar todo o meu senso comum. Eu encarei o norte e comecei a caminhar. Justo quando eu estava pensando eu dar meu primeiro passo, um animal fofo parecido com uma bola branca e com orelhas características apareceu na minha frente. Um coelho logo de cara. Então os coelhos do Outro Mundo também vêm em versões tão fofas. Se eu me lembro corretamente, Daijiro-san escreveu no livro que é possível derrotar essa criatura desarmado e depois posso vendê-lo. Se é assim, eu irei te derrotar. Mesmo você sendo tão bonitinho, esta é uma batalha pela sobrevivência. Eu peguei uma pedra afiada perto de mim e a joguei no coelho. Mas antes de a pedra o atingir, ele desviou pulando para longe. Em seguida o coelho usou um golpe de corpo. Isso dói. Isso não foi forte demais? A dor que eu senti em meu plexo solar sobrescrito 3 foi praticamente a mesma do ataque de um as do time feminino de vôlei do ensino médio. Entretanto, mesmo ficando cheio de marcas roxas, ser atingido uma ou duas vezes não causaria minha morte. Já que esse é o caso, eu ataquei novamente. O coelho desviou mais uma vez e usou mais um golpe de corpo em mim, mas que ingênuo. Se o inimigo é uma bola de vôlei, então eu irei enfrentá-lo. Eu mandei o coelho voando no ar ao invés de atacá-lo. Eu bati nele com toda a minha força contra uma pedra afiada. Ishinojo subiu de level. Eu escutei uma voz quando subi de level. Foi uma voz mecânica parecida com aquela de gravações. Foi mesmo parecido com Dragon Quest. Para checar meu status eu silenciosamente disse abrir status. Nome: Ishinojo. Raça: humano. Emprego: desempregado LV13 12, HP 10 10, MP 8 8. Ataque físico 9, defesa física 7, ataque mágico 4, defesa mágica 3, velocidade 4, sorte 10, equipamento: terno de recrutamento, sapatos de couro, habilidades: nenhuma, títulos adquiridos: nenhum, empregos disponíveis: plebeu LV1, bênçãos, aquisição de 20 vezes mais pontos de experiência, 20 pontos de experiência necessários. Eu cheguei ao level 13 de uma única vez, mas meu status continuou na mesma e eu não aprendi nenhuma única habilidade. Parece que Daijiro-san não estava enganado. Como esperado, eu preciso mudar de emprego o quanto antes. Não é bom ser um desempregado tanto no Japão quanto nos Outro Mundo. Muito bem, eu vou colocar o coelho derrotado dentro da bolsa mágica e vou vendê-lo na guilda de aventureiros. Parece que há habilidades de desmantelamento se você se tornar um caçador, por isso seria melhor vender os monstros depois de desmantelá-los. É claro que eu não tenho habilidade para desmantelar um monstro. Eu nunca depenei uma galinha, imagine esfolar um coelho. Eu segui para o norte, e justo quando eu comecei a andar, um coelho apareceu mais uma vez. Dessa vez eu não fui pego de surpresa e o venci facilmente. Como resultado, Ishinojo subiu de level habilidade de desempregado, modificação de emprego obtida habilidade de desempregado, segundo emprego obtida, segundo emprego foi automaticamente definido como plebeu B?
Não era para o desempregado não ter nenhuma habilidade? Nome: Ishinoju Raça, humano emprego, desempregado LV 27, plebeu LV1 HP, 22, 10 mais 12, MP, 13. 8 mais 5 é ataque físico, 29 mais 11 defesa física, 16, 7 mais 9 é ataque mágico, 6, 4 mais 2 defesa mágica, 5, 3 mais 2 velocidade, 10, 4 mais 6 sorte, 20, 10 mais 10 equipamento, pedra afiada, terno de recrutamento, sapatos de couro. Habilidades: modificação de emprego, segundo emprego, títulos adquiridos, nenhum empregos disponíveis, plebeu LV1 bênçãos, aquisição de 20 vezes mais pontos de experiência, 20 pontos de experiência necessários. E, por acaso meu status não acabou de dobrar? O status do plebeu está somado ao status do desempregado? Não me diga que eu descobri um bug? Mesmo sendo um desempregado, eu tenho outro emprego? Espero que tenha gostado do vídeo, e se você quer receber mais conteúdos como este, se inscreva aqui nesse canal. Obrigado por assistir a este vídeo, até mais!